Sabe, me diz uma coisa. Você já teve aquela sensação de que depois dos 60, muita gente começa a tratar a gente como se fôssemos invisíveis? Infelizmente isso ainda acontece. Seja no atendimento, nas filas, nos hospitais. Às vezes parece que esquecem que quem tem mais de 60 não só tem história, como também tem direitos. E direitos importantes, garantidos por lei. E olha, não são favores não, são direitos que estão lá, no papel, reconhecidos e protegidos. Só que tem um detalhe, muita gente não conhece. E quem não conhece, acaba deixando passar, não exige, não reivindica. E o pior, às vezes sofre situações que poderiam ser evitadas, simplesmente por não saber o que o Estatuto do Idoso garante. Por isso que hoje eu quis ter essa conversa com você. Uma conversa boa, olho no olho, de quem se importa. Porque entender o Estatuto do Idoso não é só saber de leis complicadas, não. É saber se proteger, se valorizar e viver com mais dignidade, respeito e segurança. Aliás, você sabia que o Estatuto do Idoso foi atualizado? Pois é, tem coisas que muita gente nem imagina. E isso faz toda a diferença na vida de quem já passou dos 60. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar, quantas vezes você já se pegou pensando que certos atendimentos demoram demais, que às vezes te tratam com descaso ou que certas situações parecem injustas? Pois é, infelizmente não é só a impressão, não. Muitas dessas situações são sim desrespeito aos seus direitos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O Estatuto do Idoso foi criado lá em 2003, mas de lá para cá muita coisa mudou. A sociedade mudou, a expectativa de vida aumentou e a própria forma como a gente enxerga o envelhecer também está mudando. E com isso, surgem ajustes, atualizações, melhorias que vêm para reforçar o que é mais importante: proteger a dignidade de quem já viveu tanto, construiu tanto e tem tanto para ensinar. Sabe aquela prioridade no atendimento? Então, ela não é só em fila de banco, não. Ela vale para hospitais, serviços públicos, transporte, farmácias e muito mais. E agora tem atualizações que deixam isso ainda mais claro e forte. Aliás, deixa eu te contar, existe um detalhe que muita gente desconhece. Dentro da faixa dos idosos, quem tem mais de 80 anos tem prioridade até sobre os demais idosos. Isso está no artigo 3º, parágrafo único do Estatuto. E isso vale sim para o atendimento em qualquer serviço. E olha, tem mais coisa que talvez você nem imagine. O Estatuto fala sobre proteção contra violência, abandono, negligência e maus tratos. Isso é muito sério. Não é porque a pessoa ficou idosa que ela perde o direito de ser tratada com carinho, respeito e dignidade. E se alguém não cumpre, isso tem sim consequências legais. Mas não para por aí não. Você sabia que o idoso tem direito garantido de transporte público gratuito em linhas urbanas e metropolitanas? E não precisa ser só em grandes capitais, não. Isso vale para o país todo. E sim, a legislação também fala sobre saúde, sobre direito a remédios gratuitos, acompanhamento médico, tratamento prioritário no SUS e até sobre moradia, sabia? Existem proteções específicas para evitar despejo e garantir que idosos não fiquem desamparados. Eu sei, pode parecer muita coisa, né? Mas a verdade é que, quando a gente vai entendendo, percebe que tudo isso está aqui para ajudar, para proteger, para garantir uma vida mais digna. E sabe, não é só sobre exigir, não. É sobre entender que isso é o mínimo de reconhecimento para quem já contribuiu tanto com a sociedade. E eu fico pensando, se todos soubessem disso, se todos conhecessem de verdade o Estatuto do Idoso, quanta coisa poderia ser diferente, não é? Menos sofrimento, menos injustiça, mais respeito, mais cuidado, mais amor. Sabe, eu gosto sempre de dizer que envelhecer não é sinônimo de fraqueza, de incapacidade, muito pelo contrário. É sinal de experiência, de sabedoria, de quem carrega na bagagem de vida muita história, muito aprendizado. Por isso, essa nossa conversa aqui é mais do que falar de leis. É sobre lembrar que você tem valor, tem direitos
e que merece sim viver essa fase com toda a dignidade, cuidado e respeito que você conquistou ao longo da vida. E olha, fica comigo, porque tem muita coisa importante que eu ainda quero te contar. A gente vai conversar sobre pontos que muitas vezes passam despercebidos, mas que fazem toda a diferença no seu dia a dia. Vamos juntos nessa? E olha, se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando a gente conhece os nossos direitos, a vida muda. É como acender uma luz num quarto escuro. De repente você enxerga onde estão os obstáculos, sabe onde pisar e consegue seguir em frente com mais segurança. Sabe aquela situação que às vezes acontece no transporte público? A pessoa finge que não vê o idoso esperando, ou então o motorista fecha a porta e vai embora? Pois é. Isso, além de ser uma tremenda falta de educação, é uma violação direta do Estatuto. E olha, com as atualizações isso ficou ainda mais claro. O idoso tem direito a transporte gratuito, assento preferencial e sim, a ser tratado com respeito. E sabe o que mais? Existem também atualizações importantes quando o assunto é saúde. Porque não dá para aceitar que depois de uma vida inteira de trabalho, de contribuição, o idoso fique esperando meses para conseguir um exame, ou seja tratado como se fosse um peso no sistema de saúde. Isso não é favor, é direito, e está lá no Estatuto. Atendimento prioritário, acesso facilitado a medicamentos, acompanhamento, internações, tudo isso é garantido por lei. E olha, falando em saúde, tem uma coisa muito séria que muita gente não sabe. O Estatuto prevê que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação dos seus direitos. Isso significa que se um filho, parente ou até uma instituição descumpre esse dever, pode sim sofrer sanções, inclusive na justiça. O abandono de idoso é crime, e não é só o abandono físico, não. É também o abandono afetivo, financeiro, emocional. A lei é clara. Negligenciar o idoso é uma violação gravíssima. E eu te pergunto, quantas vezes você já ouviu ou presenciou histórias de idosos que são esquecidos pela família, isolados, tratados como se não existissem mais? Isso dói, né? Dói só de imaginar. Mas saber que existe uma lei que protege, que ampara, que reconhece a dignidade dessa fase da vida, traz um certo alívio. Um alívio, mas também uma responsabilidade, né? Porque não basta só a lei existir no papel. Ela precisa ser conhecida, divulgada e, acima de tudo, cumprida. E tem mais, viu? Sabe aquela ideia de que depois de uma certa idade a pessoa não pode mais trabalhar, não pode mais produzir, não pode mais aprender? Balela! O Estatuto também protege o direito do idoso à participação ativa na sociedade. Isso inclui trabalho, se ele quiser, cursos, atividades culturais, lazer, esporte, tudo que contribua para manter a mente ativa, o corpo saudável e o coração cheio de vida. Inclusive, nas atualizações, se reforçou muito essa ideia de envelhecimento ativo, porque envelhecer não significa parar, pelo contrário, significa continuar vivendo, com outras prioridades, talvez num outro ritmo, mas com a mesma importância e o mesmo valor. E sabe, às vezes eu fico pensando, como seria lindo se todo mundo entendesse que o idoso não é um fardo, mas sim uma fonte viva de sabedoria, de história, de amor. Que bom seria se cada pessoa olhasse para os mais velhos com o mesmo carinho que teve quando precisou deles lá atrás, seja como pai, mãe, avó, tio, professor, vizinho, amigo. É por isso que a gente está aqui, nessa conversa, para espalhar essa informação, para lembrar que conhecimento é proteção, que quem sabe dos seus direitos vive com mais segurança, mais respeito e mais dignidade. E olha, tem mais coisa ainda que eu quero compartilhar com você. Coisas que fazem toda a diferença na vida de quem tem mais de 60. Então fica aqui comigo, porque esse papo não acabou não. A gente ainda tem muito para conversar, para refletir e principalmente para fortalecer você e todo mundo que você ama. E sabe, enquanto a gente conversa, eu fico pensando como é triste que tanta gente ainda não conhece esses direitos. E mais triste ainda é perceber que muitas vezes quem deveria proteger, cuidar e respeitar simplesmente ignora.
Por isso é tão importante que essa conversa chegue cada vez mais longe, que mais pessoas entendam que o Estatuto do Idoso não é só um papel, não é só uma lei. É um escudo de proteção, é um grito de respeito, é uma declaração de amor à vida, independentemente da idade. E olha, tem um ponto muito importante que não dá para deixar passar. O Estatuto do Idoso, nas suas atualizações, reforça também a questão da violência financeira. Isso mesmo. Sabe aquela situação em que alguém, muitas vezes da própria família, se aproveita da fragilidade do idoso para pegar dinheiro, pensão, aposentadoria, bens, às vezes sem nem pedir permissão? Pois é, isso é crime, isso é violação de direito. E o Estatuto está aí para proteger, para amparar e sim, para punir quem pratica esse tipo de abuso. E não para por aí. O Estatuto também garante acesso à justiça de forma facilitada. Isso quer dizer que se um idoso sofre qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, patrimonial, negligência ou abandono, ele tem direito a ser atendido com prioridade, tanto na delegacia quanto no Ministério Público, na Defensoria e no Judiciário. E olha, prioridade mesmo, porque a lei entende que não dá para esperar, não dá para deixar para depois. Agora, respira fundo e pensa comigo. Que sociedade a gente quer construir? Uma sociedade que vira as costas para quem dedicou a vida inteira cuidando, trabalhando, contribuindo? Ou uma sociedade que olha, acolhe, respeita e aprende com a experiência de quem já viveu tanto? Eu escolho a segunda opção e acredito que você também, porque quando a gente cuida dos nossos idosos, a gente está cuidando do nosso próprio futuro. Afinal, com sorte, todos nós vamos chegar lá, não é? E se a gente planta respeito hoje, a gente colhe dignidade amanhã. E olha, não se deixe enganar. Não é favor nenhum garantir transporte gratuito, atendimento preferencial, saúde de qualidade, proteção contra abusos e, principalmente, respeito. Isso não é bondade, não é gentileza, é direito, é lei. E quem desrespeita isso está sim cometendo um crime e precisa ser responsabilizado. Por isso, se você está ouvindo essa conversa e percebe que algum desses direitos não está sendo cumprido com você ou com alguém que você ama, não se cale. Procure o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Conselhos Municipais do Idoso, as Delegacias de Proteção ao Idoso. Existem caminhos, existe quem possa ajudar. E mais do que nunca, é fundamental não aceitar o desrespeito como se fosse normal. E sabe, mais do que saber dos direitos, é preciso se lembrar de uma coisa que para mim é ainda mais valiosa. Você tem valor. Sua história importa. Sua presença faz diferença. O mundo precisa da sua experiência, do seu carinho, da sua sabedoria. Você não é invisível. Você não é um peso. Você é uma bênção. E se você está assistindo esse vídeo, eu te convido. Não guarde essa informação só para você não. Compartilha com quem você ama, com seus amigos, com aquele vizinho que talvez não saiba, com aquele parente que precisa entender que respeitar o idoso não é opcional, é obrigação. Aproveita e me conta aqui nos comentários. Você já teve alguma situação em que precisou reivindicar seus direitos? Já passou por algum constrangimento ou falta de respeito? Ou quem sabe já encontrou pessoas que te surpreenderam positivamente, te trataram com todo carinho e consideração? Eu quero muito saber da sua história, porque aqui a gente aprende junto, cresce junto e se fortalece junto. E olha, lembra sempre disso, envelhecer não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é sinal de vitória, é sinal de resistência, de superação, de sabedoria. E quem chega aos 60, 70, 80, 90 anos não está no fim da linha não. Está numa fase linda da vida, que merece sim ser vivida com alegria, dignidade e muito, muito respeito. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma conversa como essa e, claro, compartilha esse conteúdo, porque informação, quando chega na mão certa, pode transformar vidas. A gente se encontra no próximo vídeo e lembra, sua vida é valiosa. Você merece respeito, cuidado e muito amor, hoje e sempre.